Você já reparou que existe um efeito manada no K-pop? Muitas pessoas simplesmente seguem a maioria sem desenvolver o seu próprio senso crítico. Isso pode ter um impacto tanto positivo quanto negativo. No lado positivo, temos um grupo ou artista sendo impulsionado por um viral, como uma música, um challenge ou um meme, o que acaba dando visibilidade e reconhecimento. Um exemplo recente é o sucesso de Rose com a música Empty, que a tornou a membro mais falada do Blackpink, mesmo após críticas de que ela não teria o sucesso como as demais por ter permanecido na YG, através da The Black Label. No entanto, o efeito manada também pode ter consequências negativas, quando a opinião pública volta-se contra um artista, e isso pode afetar drasticamente a sua popularidade. Um exemplo é o LE SSERAFIM, que antes do Coachella era um dos grupos mais aclamados de sua geração. Após uma apresentação polêmica, a opinião pública mudou e o grupo viu uma queda significativa em números de visualizações, vendas e streams, que ainda afeta o grupo meses depois. Ficou curioso como esse efeito afeta o K-pop? Então fica comigo que vamos falar tudo sobre isso agora. Salve galera, Dino Botino na voz, e hoje quero falar com você sobre o curioso efeito manada no K-pop. Quais suas consequências positivas e negativas, e como você talvez esteja sendo afetado e nem se deu conta. Isso aconteceu comigo poucos dias atrás e eu fui perceber que estava sendo afetado por uma opinião popular, mas que não condizia com um pensamento que eu tenho com relação a um grupo que eu gosto. Então fica comigo nesse vídeo que quem sabe você está sendo afetado negativamente e nem se deu conta. Mas antes de entrarmos a fundo nesse assunto, se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, fique à vontade, acomode-se aí, assiste esse vídeo na maciota. Chegando lá no final, se você curtir, eu peço então para que você deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal. Agora, se você já é parte aqui do Fandom Botino, já sabe, né? Grita o fanchante aí no like e bora pro conteúdo. O efeito manada ou comportamento de manada ocorre quando indivíduos adotam as ações e comportamentos de um grupo, geralmente sem análise crítica ou consideração de suas próprias opiniões. Essa tendência é impulsionada pela pressão social e pelo desejo de pertencimento, levando as pessoas a seguir o comportamento da maioria. Traduzindo isso para o K-pop, é basicamente você gostar ou desgostar de algo por conta da opinião da maioria, das grandes massas, e não levar em consideração o seu próprio senso crítico, aquilo que você realmente gosta ou não gosta. Um exemplo é você ser influenciado a ouvir uma música que todos gostam, mas ela nem faz o seu estilo, porém você acaba achando boa já que todos pensam assim. Na parte negativa, podemos acabar achando ruim uma música que geralmente gostaríamos, mas porque todos dizem que é ruim, acabamos sendo influenciados. Existem casos onde esse efeito manada teve um resultado positivo para um artista. Vamos lembrar de quando os challenges começaram no K-pop. Lá em janeiro de 2020, o cantor Zico fez um vídeo dançando sua música com Ryuasa. Na época não existiam essas ondas de challenges, mas a ideia foi muito bem recebida pelo público, fazendo com que a música de Zico, N-Song, tivesse milhões e milhões de streams, dado a repercussão que foi aquele vídeo. Ou seja, fazendo com que pessoas que nem ouviam o artista fossem lá conferir a música, já que estava todo mundo falando sobre ela. Outro exemplo que até citei no começo do vídeo, e que é bem recente, é Rose e Bruno Mars com a música Empty. Essa música furou a bolha do K-pop e está tocando em todos os lugares pelo efeito manada. Assim que foi lançada, a música gerou muita comoção na comunidade de K-pop e que logo se espalhou para fora da bolha e atingiu pessoas de diversos gostos e culturas, chegando até mesmo em pessoas que jamais se pegariam ouvindo K-pop, ou a Rose do Blackpink. Então sim, essas pessoas foram influenciadas positivamente pela maioria. Como era uma música que estava todo mundo falando, as pessoas começaram a ficar curiosas e foram lá ouvir, gerando assim uma enorme bola de neve, que acabou resultando em um dos maiores sucessos de 2024. E tudo bem, quando esse efeito é positivo, é bacana, a gente fica feliz pelo artista. O VIVIZ, que é meu grupo Ultimate, foi muito beneficiado por isso na era de Maniac. A música foi um viral que trouxe coisas boas às meninas. O problema, e que vamos falar nisso agora, é quando isso afeta um grupo ou artista de forma negativa.
A parte negativa, inclusive, foi meu start para fazer esse vídeo, porque eu me dei conta que eu estava sendo afetado por uma opinião popular, mas que não condizia comigo. E sem enrolação eu já vou começar citando esse exemplo, que é o LE SSERAFIM. Se voltarmos no tempo, antes do fatídico dia onde elas se apresentaram no Coachella e teve toda aquela repercussão negativa com relação às suas vozes, veremos que antes disso, o LE SSERAFIM era um dos grupos do momento. Tudo que elas lançavam logo caía nas graças do público. Eram aclamadas como icônicas, grupo da geração, tinham altas posições nos charts, vendiam mais de 1 milhão por álbum e por aí vai. Era um grupo extremamente consolidado e queridinho entre os fãs de K-pop. Mas a repercussão negativa do Coachella foi tão grande, e aí entra o efeito manada, onde muitos apenas se prenderam a cortes do show, viram apenas fragmentos para formar uma opinião, basicamente tiveram seus pensamentos moldados por terceiros. Esse efeito foi tão forte que meses depois, o grupo ainda sofre consequências daquele show. Não vou passar a mão na cabeça das meninas e dizer que elas mandaram super bem, óbvio que teve momentos de desafinação bizarra, inclusive foi isso que acabou viralizando, mas como alguém que gosta muito de música, entende um pouco e acompanha o LE SSERAFIM há bastante tempo, vamos lá galera, cantar super bem nunca foi um forte do grupo. Se olharmos os encores nas eras anteriores a toda essa repercussão, veremos que as únicas que sustentavam vocais era Yoonjin e Chaewon. A gente sabe de toda a problemática que envolve o debut apressado do grupo por parte da Source Music, tópico esse que daria para fazer um vídeo só para discutirmos isso. Todo fã do LE SSERAFIM sabe que as outras três não sustentam ótimos vocais. Porém, o que mais me deixou impressionado foi a desafinação justamente da Yoonjin e Chaewon no show, o que demonstrou um despreparo para uma apresentação daquela magnitude. A questão é, mesmo com todas essas deficiências, o grupo sempre foi aclamado. As pessoas gostavam mesmo assim, mas após o show e a disseminação em massa da ideia de que elas eram ruins, a opinião pública voltou-se completamente contra elas, ao ponto de irem nas redes sociais tacarem hate. Muitos que inclusive gostavam e ouviam o grupo quando todos faziam isso, mas bastou a opinião pública mudar, que essas mesmas pessoas apenas seguiram o movimento e mudaram de opinião também. Eis o comportamento de manada. Vi até gente atacando a Kazuha por só levantar a perna, tirando uma onda ali com o fato dela ser uma bailarina profissional, mas o curioso é que esse fato, anteriormente a tudo isso, era aclamado pela comunidade. As pessoas achavam bacana o fato de ela ser uma bailarina profissional, mas agora, aparentemente, ela é uma pessoa que só levanta a perna. E aqui entra o meu relato de como podemos ser influenciados inconscientemente pela opinião das grandes massas sem nem perceber. Eu gosto do LE SSERAFIM desde sempre, desde que eu comecei a acompanhar K-pop, realmente não faz tanto tempo assim, mas desde que eu comecei, o LE SSERAFIM foi um dos grupos que eu sempre gostei. Foi um dos primeiros grupos que eu ouvi no K-pop, inclusive. Eu sempre fui muito fã, sempre ouvi muitas músicas e consumi muito conteúdo. Mas desde essa onda de cancelamento pós-Coachella, de tanto ver as pessoas falando mal delas através de vídeos, comentários, como eu consumo muito conteúdo de K-pop, acabou chegando em mim essas partes negativas também. Eu percebi que com o tempo eu comecei a parar de ouvir as músicas delas. Ainda mais quando saiu Crazy, que foi seu último comeback. Eu achei uma música bem abaixo de todos os comebacks delas na carreira, somando minha frustração com a música e todos os comentários que eu ficava lendo, falando algo ali negativo delas, eu percebi que já não ouvia mais o grupo. E me questionando o porquê disso, eu percebi que fui influenciado sim pelas grandes massas. Eu ainda gosto delas, tanto que quando percebi isso, passei dias e dias ouvindo as músicas delas sem parar. Até comecei a gostar muito mais de Crazy, inclusive. E ouvindo diversas músicas que fazia um bom tempo que eu não dava atenção, o que me trouxe até um sentimento de nostalgia de tanto tempo que eu não ouvia. E vendo também stages que eu adorava ver, como No Return. Então, como alguém que passou por isso e quase deixou de ouvir um grupo que gosta, eu queria trazer esse vídeo aqui para dizer: não vá pela ideia dos outros. Não deixe sua curiosidade por um artista ser ofuscada por uma onda de negatividade, por esse efeito manada que se dissemina rapidamente e acaba com a popularidade de tantos artistas. O próprio Violet, apesar de ter tido um enorme sucesso com Magnetic, teve uma galera querendo cancelar o grupo pelas semelhanças com New Jeans. A gente teve o comeback delas recentemente e vimos
vemos como seus números caíram drasticamente. Claro, teve todo o peso da expectativa com relação ao seu debut, mas também por todas essas comparações e que se disseminaram pela comunidade, como se elas fossem ali umas vilãs tentando acabar com New Jeans. Outro grupo que sofreu muito com ondas de cancelamento em sua época foi o Momoland, principalmente após uma entrevista extremamente infeliz da Nancy, onde ela fez ali brincadeiras com um assunto muito sério que envolvia saúde. Após isso, o público pegou muito no pé do Momoland e várias coisas aconteceram e elas com o tempo foram perdendo a popularidade. E o final a gente já sabe, né? Deu no que deu. Fora os diversos casos onde a opinião pública voltou-se contra um idol, fazendo com que ele deixasse o seu grupo, devido a diversos rumores que se espalharam, como foi o caso da Garan do LE SSERAFIM e a Sojin, ex de idol. A parte positiva do efeito manada é algo que até impulsiona carreiras. O problema está em quando as grandes massas se juntam para disseminar um pensamento pessimista e negativa com relação ao artista. A imagem no K-pop é muito importante. Quantas vezes a gente viu membros sendo afastados ou até mesmo sendo expulsos de seus grupos por rumores que se espalharam e ganharam força rapidamente. Então, quando esse efeito é usado para o lado negativo, pode acabar com a carreira de um artista e inclusive acabar nos afetando de forma inconsciente, como eu trouxe para vocês aqui no meu relato pessoal. Ainda bem que eu pude me ligar nisso e voltar a curtir o meu LE SSERAFIM como eu sempre fiz. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse efeito manada no K-pop? Já perceberam como existe essa tendência da comunidade seguir algo que está em alta? Seja uma música, um pensamento, uma opinião ou até mesmo uma atitude, que acaba resultando aí nas ondas de cancelamento. E como essa parte negativa tem altas consequências para um artista. Também quero saber se vocês conhecem algum grupo ou artista que também já foi afetado tanto positivamente por um efeito viral, quanto negativamente, de repente acabando com sua popularidade ou até mesmo com sua carreira. Eu citei apenas alguns exemplos, né, como o LE SSERAFIM, o YLIT e o Momoland, mas eu tenho certeza que existem diversos outros, então se você conhece algum, deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e considere inscrever-se aqui no canal para não estar perdendo nenhum dos nossos conteúdos. Temos vídeos cobrindo notícias, reacts e vídeos como esse, falando sobre diversos assuntos do K-pop. E é claro que você vai ser muito bem-vindo nesse fandom aqui. No mais, esse vídeo fica por aqui. Se você assistiu até o final, eu agradeço de coração, você é uma pessoa maravilhosa. E eu te espero no meu próximo vídeo. Até lá, fique bem, se cuide e valeu!